Em uma certa noite, uma garota fugia desesperada de uns cavaleiros. Vendo que ela foi para a floresta, um deles diz para não irem atrás dela, pois ficou sabendo que nas profundezas daquela floresta fica o lar do Rei Demônio, que aparentemente é cruel e violento com qualquer um que se aproxime do seu covil. Outros cavaleiros aparecem, dizendo que viram ela indo para outro lugar e vão atrás dela. Porém, a menina estava observando em meio às árvores. Ela então entra mais a fundo na floresta, pedindo desculpas a Natália por ter fugido sem avisar. A garota acaba escorregando em um morro e acertando uma árvore, mas antes de desmaiar, enxerga uma casa próxima. Na manhã seguinte, Alan Crawford estava lendo o artigo do jornal, informando que uma mulher perversa fugiu para outra nação. Ele sente uma presença e vai até a floresta conferir. Ele observa alguns animais reunidos. Quando chega mais perto, percebe que se trata da mesma garota que leu no jornal e decide ajudá-la, concluindo que ela estava sendo perseguida por alguém. Percebendo que estava sendo vigiado, ele se teletransporta para trás do cavaleiro e faz a mesma coisa quando é atacado. Mas, na verdade, era só uma magia de ilusão elementar. Vendo que eles são do Reino Nerox e guardas particulares da família real, questionam o que alguém da classe alta estaria fazendo naquele lugar. O cavaleiro chama os outros que estavam escondidos, dizendo que a garota é uma grande criminosa que trouxe a desgraça da nação e promete que não vai machucá-lo se a entregar sem problemas. Alan acaba recusando a oferta e começa a ser atacado. Enquanto se esquiva, ele explicava que dentre escolher eles ou a pobre garota, magra como um esqueleto, obviamente diria que está do lado da garota. Os guardas decidem atacar todos de uma vez, porém ele consegue impedir o avanço deles com a magia Amarras de Gelo. Enquanto outra está sendo preparada, seu capuz acaba caindo e revela seu rosto. Por causa do seu cabelo de duas cores, o guarda nota que ele é o Rei Demônio da floresta. Além disso que na verdade é o grande Rei Demônio e ativa a magia Ilusão Fantasma. Agora que eles estão sob controle de uma forte magia ilusória, ele fala para eles contarem o que aconteceu. Eles então dizem que o rastro da mulher desapareceu e que ela havia sido atacada por um monstro, sendo esse o relatório que vão contar para os seus superiores. Já em sua casa, ele fala que é difícil acreditar que ela seja uma grande criminosa que a nação toda está procurando. Ela então abre seus olhos e se levanta. Alan oferece um chá para ela tomar e questiona por que ela estava desmaiada. A menina diz que estava perdida na floresta e tentou chegar na mansão que viu de longe. Ele diz que ela está na mansão, lendo no jornal que a mesma é noiva do segundo príncipe de Nerox, chamada Charlotte Evans. Com medo, a menina diz que não é ela. Alan diz que ela não precisa ficar assustada, pois sabe dizer quando alguém está mentindo só de olhar em seus olhos, e diz não enxergar um traço de mentira nos olhos de Charlotte. Ela então começa a chorar, alegando que ele é a primeira pessoa que acredita nela. Quando ela se acalma, Alan pede para saber o porquê dela ter sido exilada. Charlotte diz que foi tudo muito repentino. Em um certo dia no castelo, o príncipe Cecil chamou ela para o meio do baile social. Todos que estavam no local não se agradavam com sua presença, pois segundo alguns boatos, ela é filha de uma amante. O príncipe afirma ter descoberto os atos maléficos da menina. No entanto, ela não tinha relação com as acusações feitas. Contudo, ninguém questionou as palavras de Cecil, que decretou que ela fosse presa por traição à nação e que seu noivado estava cancelado. Alan teoriza que ou o príncipe não queria casar com ela por ser uma bastarda, ou tem outra mulher em jogo. Ela pede desculpas por fazer ele ouvir essa história, agradecendo sua ajuda, dizendo que não incomodará mais. Mas antes que pudesse terminar de falar, Alan pergunta se ela é boa em limpeza de casa, afirmando que não é muito bom nisso. Charlotte responde que consegue limpar tanto quanto uma pessoa comum. Ele diz que isso é o suficiente, então vai contratá-la como uma empregada doméstica que mora no serviço, ou seja, ela cuidará das tarefas de casa. Também será paga e terá 3 refeições por dia, junto de alguns lanchinhos, alegando que não seria problema acomodar mais algumas pessoas em sua casa. Ela lembra que é uma criminosa procurada. Ele reflete que se isolou na floresta para evitar lidar com pessoas, então abrigar uma fugitiva iria contra esse propósito. Ele conta que uma vez, há 3 anos atrás, foi traído por alguém, assim como ela. Alan havia sido convidado para entrar em um grupo para se aventurarem. No entanto, eles apenas o usaram para quebrar o selo de um templo, para roubar um tesouro que queriam, e o abandonaram cercado de monstros. Charlotte diz que isso é muito cruel, fazendo Alan perceber que ela é uma garota muito pura, afinal acreditou na sua história sem nem pensar 2 vezes. Ele então
então diz que não pode abandoná-la, já que possuem muito em comum. Porém, ela diz que só causaria mais problemas, então não pode aceitar sua oferta. Como última tentativa, Alan estala seus dedos e coloca uma maldição mortal em si mesmo, e diz que não vai retirá-la até que Charlotte trabalhe para ele, dizendo a ela que seu coração vai parar daqui a 3 minutos, pressionando-a, falando que se recusar, um civil inocente vai morrer por sua causa. Mesmo sendo pressionada, ela sabe que ele está falando desse jeito porque quer salvá-la, ou mesmo confirma, dizendo que ela deve se decidir logo, pois está tendo dificuldades para respirar. Então ela acaba aceitando trabalhar na casa. Mais tarde naquele dia, ela já havia feito um trabalho impecável na casa, não parecendo que é a nobre de uma família de um duque. Alan reflete que quando a resgatou, reparou que suas mãos eram ásperas, teorizando que ela deveria ser uma nobre apenas no título, e que na verdade trabalhava como empregada. Charlotte diz que ele o ajudou incinerando os livros e limpando o chão, então questiona se ele realmente precisa dela. Alan diz que precisa, pois quando fica sozinho sua casa vira uma completa bagunça. Ela, animada, pergunta qual seria sua próxima tarefa. Vendo o brilho em seu rosto, Alan diz que não tem e que ela poderia ficar à vontade para fazer o que quiser até o jantar. Charlotte pergunta se ele não tem medo que ela roube alguma coisa. Ele fala que fez compras no dia anterior, então não tem muito dinheiro na casa. Alan diz que ela pode ler livros na biblioteca ou qualquer outra coisa. Agora ele diz que vai trabalhar, então pede para não ser interrompido. Nesse momento, ele se dedica a um dos seus poucos hobbies, que é aplicar correções nas teorias mágicas dos pesquisadores, onde ficou conhecido nos círculos acadêmicos como demônio da caneta vermelha, o que só o deixa mais animado para cumprir as expectativas deles. Percebendo que já estava tarde, Alan decide ir acender as luzes e fica espantado ao ver que Charlotte está ali quieta no chão. A mesma diz que estava contando os graus de madeira do assoalho, coisa que ninguém faz mesmo que esteja morrendo de tédio. Na sala, ele pergunta se ela tem algum hobby ou algo que ela fazia no seu tempo livre. Charlotte responde que quando não estava sendo treinada para ser noiva, se ocupava consertando roupas ou com a limpeza. Ele então questiona o que ela gostava nesse treinamento. Charlotte diz que não é como se gostasse, já que era xingada sempre que errava. O rapaz então pergunta se ela tem alguma lembrança feliz que seja recente. A mesma diz que sim, e foi quando ganhou uma fruta de Natália. Alan, com muita indignação, lembra que até ele se divertia mais na academia de magia, chegando a explodir a sala de aula com poções experimentais. Enquanto ela está na época que mais deveria se divertir, não tem hobbies ou lembranças boas, sem contar que está sendo procurada. Alan então toma uma decisão e diz que vai ensiná-la todas as coisas impróprias que existem no mundo. Mais tarde, Alan volta para casa com várias sacolas de compras, lembrando-a que vai lhe ensinar as coisas impróprias do mundo. Charlotte pergunta o que seria isso. Ele responde que seriam prazer e alegria. Como ela é uma pessoa honesta e genuína, Alan deduz que ela nunca retrucou a família do duque. Ela diz que não ousaria fazer isso, já que eles a deixaram morar com eles. Alan nota que ela fala como se eles fossem seus mestres e não sua família, algo que não é nada saudável. Ele diz que vai lhe ensinar a fazer algo bem impróprio, ao ponto dela se tornar uma fera que não controla seus impulsos. Charlotte diz que não deve fazer coisas desse tipo. Alan diz que é algo que até as pessoas mais refinadas fazem. Ele então revela que trouxe várias guloseimas e bebidas, alegando que aquela é a primeira coisa imprópria. Ela, por sua vez, diz que comer doces na janta é uma dieta desequilibrada. Ele acerta que na família do duque, eles não a alimentavam direito, teorizando que ela só era tratada como família em público. Alan então oferece uma fatia de bolo, que ela tenta recusar mais que tudo, então questiona se ela não tem pena do confeiteiro que o fez. Além disso, agora Alan é seu chefe, então deve obedecer às suas ordens, por isso deve comer quantos doces quiser. Charlotte diz que isso é loucura, então ele ameaça a usar outra maldição mortal em si mesmo. Ela diz que vai comer o bolo com gratidão, mas ele poderia escolher primeiro e ela ficaria com o que sobrar. Porém, ele diz que não gosta de doces, fazendo ela perguntar o porquê comprou tantos pra ela. Ele diz que foi porque achou que isso a faria feliz e pergunta se ela também não gosta de doces. Depois de comer o primeiro pedaço, ela diz que está uma delícia e começa a chorar mais uma vez. Alan pergunta se ela não gostou do sabor. Ela então diz que essa é a primeira vez que alguém foi tão gentil com ela e que ninguém nunca fez isso antes, questionando se alguém como ela tem o direito de sentir tanta felicidade. Ele enxuga suas lágrimas, dizendo que isso não é felicidade e que a partir de agora vai mostrar a ela cada prazer que existe nesse mundo, vai enchê-la de comidas deliciosas e levá-la a vários lugares do mundo e apresentar as coisas mais divertidas e felizes, até que chegue o momento onde ela terá se tornado alguém que dirá com orgulho que é a pessoa mais feliz do mundo. Ela pergunta o porquê dele estar fazendo
tudo isso por alguém que mal conhecem. Allen mesmo não faz ideia, mas garante que vai cumprir com sua palavra, e que ela poderia pensar que só está sendo forçada a acompanhá-la em seu hobby. Sendo gentil de um jeito bem esquisito. Pressionado pelo olhar de culpa da menina, ele acaba comendo os doces que nem gostava e percebeu que na verdade são ótimos, enquanto na floresta alguém os observava em meio à escuridão. Em uma noite de lua cheia, Allen fala que Charlotte era só uma estranha, mas isso mudou quando decidiu ensiná-la as coisas impróprias que existem no mundo. Também não imaginou que ela ficaria tão animada com bolos. Ele os preservou com magia, então ela decidiu terminar de comê-los aos poucos, porém sua comida é muito chato, então diz que precisa dar mais experiências que ela nunca teve. Na manhã seguinte, Allen acorda se questionando quando foi que pegou no sono, mas alega que valeu a pena já que conseguiu fazer muitos planos, então foi um tempo bem gasto. Ele fez uma lista de coisas impróprias durante a noite, um esquema que seu cérebro genial arquitetou para deixar Charlotte muito feliz. Mas enquanto gargalhava por sua criação, nota que só escreveu coisas que envolvem magia, coisas que apenas ele ficaria feliz em concretizá-las, então decide pensar em outros planos e joga o caderno no lixo. Quando sai do quarto, Charlotte, que estava passando, lhe deseja um bom dia. Allen fala que caiu no sono enquanto estudava, achando que será melhor não comentar sobre o caderno que passou a noite inteira fazendo. Charlotte deduz que ele passou a noite inteira trabalhando, alegando que isso não faz bem para a saúde. Allen diz que vai dormir agora, pedindo para ser acordado na hora do almoço. Ele pergunta o que ela estava segurando. A menina responde que é uma vassoura e pegou porque estava pensando em varrer a entrada. Allen, por outro lado, nem lembrava que uma coisa dessas existia em sua casa e nota que já está bem acabada. Ele diz que ela já limpou os lugares que precisava e que não pediu para ela fazer tudo isso. No entanto, ela diz que está em dívida com ele, então achou que seria útil. Allen percebe que ela é esforçada, vendo que Charlotte aparenta estar bem, não vê problemas em deixá-la limpar, mas diz para ela que não tem problema se quiser pegar leve na parte da manhã. Porém, ela diz que já está acostumada com essa rotina. Ele então pergunta se ela fazia faxina todos os dias, mesmo quando morava na casa do Duque. Allen reflete que mesmo sendo podre, a família ainda é da nobreza e devem ter inúmeros serviçais, então se mesmo assim a faziam limpar, a razão com certeza não é nada agradável. Ela era tratada como algo inferior a um servo, sem contar que foi exilada por um crime que nem cometeu, e isso deixa Allen bem furioso. Quando ela sai para fazer a faxina, Allen comenta que não importa o que, ela nunca fala mal dos outros, não demonstrando um pingo de ressentimento sobre a família ou o ex-noivo que armou para ela, alegando que se fosse ele, já teria destruído todos eles sem nenhuma piedade. Ele deduz que não é como se ela não tivesse ressentimentos, ela só não os vê como causa desse ressentimento. Mesmo tendo algo a dizer, Charlotte tem medo de dizer em voz alta, concluindo que no fundo ela tem medo deles, e com isso vê a sua baixa autoestima. Ouvindo a voz de mais alguém, ele vai correndo até a entrada da sua casa e percebe que tem um demi-humano junto de Charlotte. Allen explica que é a nova empregada que contratou, mas a garota logo a empurra e se apresenta como Miasha, a entregadora da logística Satyrus, e também a pessoa que sempre faz as encomendas de Allen. Miasha comenta que nunca pensou que o Rei Demônio teria dinheiro para ter uma empregada, o que deixa Charlotte espantada, mas ele diz que é só um apelido. Miasha reflete que Charlotte lhe é familiar, lembrando que tem visto seu rosto com frequência nos jornais. Charlotte se apavora, basicamente admitindo ser ela. Allen tenta explicar a situação, mas Miasha diz não ser necessário, pois os clientes vêm em primeiro lugar, então o que eles contratam como empregada não é da sua conta. Eles agradecem por isso, e ela diz que o reino Nerux não está na sua área de serviço. Allen pergunta como seria se estivesse na área de serviço, mas Miasha prefere não responder. Lá dentro, Miasha realiza sua entrega e Allen pede para ela levar outro pacote. Nele contém poções que sempre envia para a loja de magia da cidade e pede para Miasha ter cuidado para não quebrar as garrafas. Ela diz que vai ser cautelosa, afinal suas poções são excelentes e possuem uma alta demanda, fazendo ela perguntar o porquê dele não morar na cidade, pois assim poderia ganhar muito dinheiro. Allen responde que não vai porque tem pessoas demais na cidade. A garota gato diz que ele ainda é novo e deveria aproveitar a vida, porém ele diz que isso não é da conta dela, onde ela diz que é por causa dessa cara medonha que o povo da cidade o chama de Rei Demônio. No entanto, ele alega que falarem isso de um feiticeiro com cara amarrada que vive nos arredores da cidade é completamente compreensível. Uma certa vez, algumas crianças entraram na floresta para procurar esse tal Rei Demônio para o derrotarem e entrar para a história. Como estavam sozinhos, Allen apareceu informando que aquela região não é segura, mas eles saíram correndo de medo quando o viram, dizendo que graças a esse apelido, crianças vão até a floresta como se fosse um teste de coragem.
viagem, comentando que tudo que queria era viver onde é mais tranquilo. Miasha fala que ele odeia pessoas, mas não consegue abandonar quem precisa de ajuda, alegando que já está na hora do senhor bonzinho achar um hobby ou um objetivo de vida. Nesse momento, ele pergunta se a empresa de Miasha também lida com compras por correio. Ela diz que sim e entrega os catálogos dos produtos. Depois de observar o que tem na lista, Allen entrega para Charlotte, dizendo para fazer uma lista das coisas que ela deseja, alegando que já comprou os produtos do dia a dia, mas não sabe o que moças costumam precisar. E se perceber que ela está hesitando, vai comprar todos os itens que tem no catálogo. Vendo toda essa cena, Miasha cai em risadas, falando que se quiser vencer a tirania do Rei Demônio, deveria retrucar. Ela alega que se essa atitude arrogante fosse para ela, iria desferir um poderoso soco de gato assassino, só para deixá-la esperto, afirmando que essa é a melhor forma de esquecer as coisas ruins e aliviar o estresse. Ouvindo isso, Allen solta uma risada macabra, pois acabou de decidir a próxima coisa imprópria que vai ensinar para Charlotte. Alguns dias depois, Miasha retorna com os pedidos feitos anteriormente. Primeiro, entrega os produtos de Charlotte, onde Allen nota que Miasha se apegou a ela. Em seguida, uma caixa gigante com um pedido do Rei Demônio. Conferindo, ele percebe que é de qualidade, mas não deixa Charlotte ver do que se trata. Miasha fala que pensou que Allen era o sedentário, mas ele diz que não é para ele, e sim para Charlotte, fazendo ela perguntar que produto ele havia comprado. Com o estalar de seus dedos, a caixa vira fumaça, revelando que ele comprou um saco de pancada de areia, equipamento de esporte usado para treinar boxe. Ela pergunta o porquê usará isso, questionando se é para se exercitar, mas Allen diz que aquela será a coisa imprópria do dia, fazendo Miasha questionar do que se trata, chegando a tirar conclusões erradas. Ele faz os preparativos e lhe dá uma luva de boxe, afirmando que está na hora dela soltar seu estresse com o mais poderoso soco. Porém, no saco de pancada estava grudada a foto do seu ex-noivo. Allen diz que ela não precisa ficar aceitando tudo, mas sim ter raiva, avisando que às vezes é preciso ser paciente, só que também é necessário se soltar, caso contrário, vai desmoronar em algum momento. Ele reflete que as emoções que ignoramos não desaparecem, elas ficam guardadas no fundo do coração e alguma hora transbordam e nos destroem. Allen não quer que Charlotte passe por isso, contudo, a garota diz que não está com raiva. Allen diz que enquanto procurava essa foto nos jornais, descobriu que ela foi tratada como vilã no reino Nerox, o que o deixou muito bravo. Ele diz que tiraram tudo dela e pisaram em sua dignidade, e ela não tem mais lugar em seu país, então questiona como ela não está brava. A Tapada acredita que o príncipe teve uma boa razão. Então Allen pergunta se está tudo bem jogar ela fora como lixo se há uma boa razão, e se ela vai perdoar o tratamento horrível que a deram. Charlotte diz que tem um débito com sua família por terem a criado, e que se sente mal de só por ter sido noiva ter causado problemas ao príncipe, então não consegue ter ressentimentos. Allen percebe que a raiz do problema é mais fundo do que pensava, o que estragou os planos que tinha feito. A ideia era fazer Charlotte perceber seu ressentimento, invadir o reino Nerox e revelar os crimes do príncipe. Em seguida, ela provaria sua inocência e os vilões seriam capturados. No entanto, isso não bastará para curar o coração de Charlotte, pois ela não encarou direito seus sentimentos e se acostumou demais a guardá-los dentro de si, deduzindo que no ritmo atual, mesmo que o príncipe seja condenado, ela se culparia por isso. Miasha fala que se ele não deveria esquecer desse assunto por enquanto. Ele concorda em partes, dizendo que a ferida de Charlotte é profunda, porém não é do seu feitio esperar e deixar que o tempo cure. Ele então se aproxima dela e fala que ao invés de bater no saco de areia, deveria bater nele, o que a deixa completamente desesperada. No entanto, diz que nunca faria isso, pois deve muito a ele. Porém, ele diz que ela vai fazer isso. Com o estalar de dedos de Allen, a luva emana um forte brilho e se move sozinha, forçando Charlotte a acertar um belíssimo cruzado no rosto de Allen. Desesperada, ela se pergunta o que aconteceu. Allen diz que manipulou seu braço direito com magia e sangrando alega que foi um belo soco. Enquanto ela tentava tirar a luva, Allen diz que não importa o que ela faça, nunca vai abandoná-la e que está do seu lado, avisando que aquela não é como a casa onde ela morava. Ali ela pode sentir e falar o que quiser, ou seja, Charlotte está livre. Ela estava um pouco chateada, mas ele diz que se não fosse tão longe, ela nunca mudaria de ideia. Porém, ela diz que isso não justifica uma ação tão extrema, fazendo ele notar que ela consegue ficar brava quando quer. Para acalmá-la, ele simplesmente cura seu machucado com magia, alegando que não há nada que não possa ser desfeito, por isso deseja que ela não tenha medo de nada. E Misha só observando aquele papo de maluco. Charlotte, por sua vez, pede para ele não fazer algo parecido outra vez, pois seu coração não aguentaria. Então, depois de olhar para ela, diz que
não vai fazer isso de novo. Percebendo que não precisa mais viver com medo, ela decide se esforçar para ser capaz de falar o que pensa, e além disso que ela não precisa se apressar, afinal, sempre estará do seu lado. Isso é diferente do que ele tinha planejado, mas reflete que vai cuidar dela durante esse processo. Interpretando a situação de maneira errada, Miasha diz que espera que ele continue usando os serviços da logística Satyrus. Afinal, logo precisará de diversos produtos, como uma cama de casal, um anel e coisas de crianças. Porém, nenhum dos dois entende do porquê Allen precisaria dessas coisas. Enquanto isso, observando a casa em cima de uma árvore, uma garota diz que finalmente encontrou quem estava procurando. Na calmaria de uma manhã tranquila, Allen pergunta se Charlotte deseja chá ou café, porém ela diz que prefere o que ele escolher. O feiticeiro então diz que vai tomar uma poção super especial indutora de vômito, então ela decide que vai tomar um chazinho. Ele diz para ela ser mais honesta, porém a garota diz que era só uma escolha de bebida, e isso não era nada demais, se bem que antes ela não conseguia nem fazer isso. Charlotte confirma, alegando que desde que a família começou a cuidar dela, fugir foi a primeira coisa que decidiu por conta própria. Allen então diz que essa foi sua segunda decisão, concluindo que é uma série de escolhas importantes, e se tiver alguma coisa que queira experimentar, era só lhe dizer. Enquanto pensavam no que fazer, acabam tomando um susto com abrir da janela. Nela, uma garota diz que o encontrou. Allen pergunta como ela o achou. A menina diz que deduziu que era naquela região por causa do pólen que tinha nas cartas que enviou. Daí saiu perguntando para as pessoas se conheciam um feiticeiro esquisito. Então achá-lo foi moleza. Charlotte pergunta a Allen quem é essa garota. A mesma se teletransporta e faz a mesma pergunta, mas deixa isso de lado e se apresenta como Erica Crawford, uma aprendiz de engenharia mágica e a irmã mais nova de Allen. O garoto diz que é de adoção, comentando que perdeu os pais quando ainda era muito novo e foi adotado pelos Crawfords. Charlotte pede desculpas por se intrometer em assuntos de família, mas ele diz que não se importa e diz que Erica e ela têm a mesma idade. Erica diz que se incomoda e pergunta se Charlotte é a namorada de seu irmão, e os dois negam ao mesmo tempo. Allen fala para sua irmã que Charlotte ficaria enojada se achassem que ela é namorada de um páreo social problemático, então pelo bem dela vai negar isso com todas as suas forças. Charlotte diz que nunca pensaria isso, e sua irmã pergunta se dizer isso não o deixa triste. Erica novamente pergunta quem é ela, e a garota tem medo de revelar sua identidade. Allen fala que ela é Charlotte Evans, uma criminosa que fugiu da nação vizinha, e fala para a própria que não adiantaria esconder, porque cedo ou tarde sua irmãzinha descobriria, então é melhor lhe contar a verdade. Ele conta que Charlotte foi exilada do seu país por um crime que não cometeu, e ele a abrigou em sua casa e está ensinando coisas impróprias a ela. Erica então fala que seu irmão é um grande idiota, isso porque ao invés de ficar dando comida e lhe ensinar boxe, deveria ensinar coisas que garotas gostam de verdade. Erica diz que deve ter sido difícil e que poderia contar com ela para ajudá-la. Charlotte questiona se está tudo bem ficar perto de uma suspeita como ela. Erica diz que já que seu irmão confia nela, não tem nenhum problema, afirmando que ele faria gente ruim como se fosse um cachorro. Allen pergunta o que sua irmã estava fazendo ali. Ela diz que foi para levá-lo de volta para casa, mas decide deixar isso de lado por enquanto, alegando que também vai ensinar várias coisas para Charlotte. Allen diz que isso é uma piada, afirmando que ninguém no mundo é melhor do que ele para ensinar coisas impróprias para Charlotte, mas sua irmã discorda, despertando uma rivalidade entre eles. Ambos concordam que discutir não vai levá-los a lugar nenhum, então decidem competir para ver quem consegue ensinar mais coisas impróprias. Então que se inicia o duelo. Na cidade, Allen usa magia de mudança de forma em Charlotte para mudar a cor do seu cabelo para preto. Dessa forma, ninguém vai saber sua verdadeira identidade. Enquanto Erica arruma seu cabelo, Allen diz que o feitiço deu certo, mas vão desfazer assim que voltarem para casa. Erica diz que ela ficou bem estando morena. O feiticeiro concorda, mas diz que Charlotte combina mais com cabelo loiro, e essa é a cor que mais gosta dela, deixando as duas em choque com essas palavras. Erica pergunta se ele está tentando ganhar uns pontos com Charlotte, mas ele mesmo não entendeu. Então, após terminar de arrumar o cabelo da menina, elas saem correndo, afirmando que isso é um confronto entre irmãos. Na loja de roupa, enquanto elas provavam algumas peças, Allen lembra que sua irmã falou sobre o duelo. Isso lhe traz lembranças de quando foi adotado pelos Crawfords. Erica sempre o desafiava para uma partida de xadrez, e mesmo perdendo todas as vezes, nunca desistia. Por isso se pergunta se aquele era o jeito dela de se aproximar dele. Nesse momento, ela o chama, revelando que Charlotte está com uma roupa diferente, e pergunta o que ele achou. O mesmo reflete que esse é bem melhor do que o vestido que ela usava quando a encontrou, concluindo que deve ser a primeira vez que ela coloca uma saia tão curta, mas sua irmã diz que essa é do tamanho normal. Olhando melhor, ele nota que ela parece mais saudável que
que antes, isso deve ser graças à dieta mais equilibrada de agora. Antes que pudesse pensar besteira, ele bate no seu próprio peito e jorra litros de sangue, dizendo que parou seu coração por um segundo para poder se acalmar. Depois de levar Charlotte para o provador, Eruka pergunta ao seu irmão o que ele quer que ela faça. Ele pede para ela investigar a situação no reino Nerux, para saber como Charlotte é vista por eles. Ela diz que vai dar uma olhada, e questiona se quer que ela também investigue o príncipe e sua família. Porém, ele diz que é melhor não fazer isso ainda, pois mesmo que queira saber que tipo de pessoa armou para Charlotte e como ela era tratada na casa do Duque, assim que soubesse não conseguiria se conter e invadiria o reino, Charlotte gostando ou não. Então é melhor deixar isso de lado por enquanto. Eruka diz que seu irmão mudou, alegando que antigamente ele não era de se preocupar muito com os outros e que essa é uma boa mudança. Charlotte nesse momento pede para Eruka ajudá-la a fechar a parte de trás do seu vestido. Quando faz isso, algo a deixa incomodada. Saindo do provador, ela mostra seu novo look e Eruka pede para ele olhar como ficou a parte de trás. Além, observa que as costas dela estão cheias de cicatrizes. Charlotte questiona se tinha alguma coisa errada e ele disfarça dizendo que a roupa combinou muito com ela. Ele deduz que são marcas de chicotes, não foi forte o bastante para quebrar os ossos ou cortar a pele, concluindo que o intuito era causar dor e medo. A dor some com os dias, mas as cicatrizes ficam como uma maldição, e a mesma não sabe que elas existem. Com magia, ele elimina suas cicatrizes, dizendo que arrumou a costura desfiada. Ele reflete que tirou as cicatrizes dela com magias simples, significando que Charlotte nunca recebeu tratamento médico adequado. Ele diz que compreenderia serem frios com ela por causa de sua família biológica. Ainda assim, essas cicatrizes mostram um ódio muito maior e maligno. Então, furioso, questiona o que justificaria tanto ódio por Charlotte. Ele chama por sua irmã e diz que pensou melhor e decidiu que devem exterminá-los e que vai precisar da sua ajuda. Charlotte pergunta do que se trata. O feiticeiro responde que se trata de uma infestação de traças na casa dos seus pais. A garota diz que odeia insetos, onde Allen diz que os odeia a ponto de lhe darem vontade de vomitar. Eruka diz para eles deixarem isso de lado, pois agora está na hora de Allen escolher a roupa para Charlotte. Como não conseguia se decidir, ele acaba escolhendo uma de olhos fechados. Ao ver a reação delas, ele olha para o vestido e não era bem isso que ele estava esperando. Caminhando pela cidade, diz que a coisa imprópria que vai ensinar é comprar sem se segurar. O prazer de aliviar o estresse fazendo compras, comprando tudo o que quiser, sem nem olhar o preço. E Charlotte diz para ele pegar leve com o dinheiro. Em uma loja de decoração, Allen mostra as coisas que mais chamaram sua atenção, incluindo uma pelúcia rosa gigante. Porém, elas não gostaram e sua irmãzinha diz que seu bom gosto é nível 0, o que o faz se petrificar e virar pó. Finalmente, eles param depois de tantas compras. Eruka questiona se Charlotte queria comprar mais coisas, mas a menina diz que é o contrário e pede para eles gastarem melhor o seu dinheiro. Além diz que isso foi um gasto necessário para o seu aprendizado, além de comentar que tudo ficou ótimo nela. Ela fica envergonhada e ele se aproxima para saber se ela está bem, e sua irmã diz que ele é lerdo demais. Novamente, sua irmã diz que o seu gosto é horrível e que tudo que escolheu era sem graça, por isso ela escolheu quase tudo que compraram, mas o garoto refuta, dizendo que se não entende o seu gosto é porque ainda é uma criança. Eles novamente começam a discutir, mas Charlotte diz que irmãos devem se dar bem. Os dois dizem que não estão brigando, afinal sempre agem assim um com o outro. Mesmo assim, Charlotte diz para eles não brigarem, e eles prometem que não vão fazer isso. Allen reflete que ficou se achando pra cima de Eruka, mas está perdendo na competição com uma enorme desvantagem. No entanto, devido ao seu orgulho como guardião de Charlotte, ele alega que não pode perder. Então ele decide que vão fazer mais compras. No entardecer, caminhando pela cidade, Eruka vê uma cadeira de rodas mágica e fica admirada, e vai até o dono fazer várias perguntas, e Allen diz para deixar a nerd dos equipamentos mágicos, enquanto a garota fica ainda mais admirada quando descobre que foi ele mesmo que fez. Ao chegar em uma barraca de acessórios, Allen diz que tem uma em particular que chamou sua atenção, uma verde da mesma cor dos olhos dela. A chefe diz que vale uma moeda de prata. Para a surpresa dela, Allen lhe dá uma moeda de ouro, dizendo que tem como regra pessoal pagar o preço adequado por um trabalho bem feito. Ele diz para Charlotte que não é grande coisa, mas ela diz que foi a coisa que mais a deixou feliz. Nesse momento, uns caras esbarram em Charlotte e dizem para ela tomar cuidado por onde anda. Allen fala que deseja resolver tudo pacificamente, porém acham que o garoto está menosprezando eles. O feiticeiro até pensa em usar magia para dar uma lição a eles, mas lembra da promessa que fez para Charlotte e fala que foi apenas um descuido. Os delinquentes dizem que vão perdoá-lo se ele entregar a garota, o que o deixa furioso. Já sem paciência, ele quebra os dedos da mão do mais baixo. Olhando aquela cena, o outro saca uma espada mágica flamejante e parte para o ataque. Allen para a lâmina de mãos no
nuas e a congela, em seguida desfere um soco na cara do demente. As pessoas que estavam em volta acham incrível e começam a aplaudi-lo. Ele lembra de Charlotte e pede desculpas por ter quebrado sua promessa, porém ela diz que está tudo bem, afinal sabe que ele fez isso para protegê-la e diz que nunca teria medo dele. Ele reflete que no começo pensou que Charlotte não iria gostar dele e que Locke iria embora, mas agora está aliviado em saber que ela não o odeia, por isso questiona se essa é a mudança que sua irmã havia comentado. Vendo de longe da plateia, Eruka afirma que perdeu o duelo e que só seu irmão poderá ensiná-la. Porém, de repente um ser gigante aparece detrás do casal, alegando que soube que houve algo entre Allen e seus garotos. Após chegar perto do casal, o gigante se pergunta o que vai fazer com ele. Allen se aproxima e Charlotte fica preocupada, mas o mago diz que está tudo bem e só precisa deixar com ele. Depois de se aproximar e olhar de perto, Allen questiona se o nome dele é Megatz e o gigante confirma que esse é seu nome. O feiticeiro fica feliz em revê-lo, comentando que não se vêem há 7 anos. Megatz fica furioso e o ataca, dizendo que não lembra de conhecer um humano como ele. Vendo que ele está com uma memória horrível, o garoto diz que é da Academia de Magia Athena, chamado Allen Crawford. Megatz logo fica em choque e se ajoelha, o chamando de Grande Rei Demônio, pedindo perdão pela falta de educação que demonstraram e implorando para que aceite seu pedido de desculpas. Enquanto questionava se deveria aceitar, os outros falam para o seu chefe acabar logo com um fracote desses. Megatz diz para eles pararem de provocar ainda mais a ira dele e os nocauteia rapidamente. Charlotte se perguntava o que está acontecendo. Para esclarecer a situação, Eruka diz que o pai deles é diretor da maior academia de magia daquele país. Seu irmão se formou nessa academia aos 12 anos, sendo o mais jovem da história. Logo em seguida se tornou professor. Afinal de contas, ele é um prodígio, o que deixa Charlotte abismada. Megatz continuava pedindo perdão para o Grande Rei Demônio, dizendo que não era a sua intenção fazer algo maldoso ou prejudicial a ele. E Eruka diz que esse era o seu apelido. O mesmo diz que faz muito tempo que não o chamam desse jeito, o que o faz se sentir nostálgico. Ele diz para Megatz levantar a cabeça, até porque não incomodaram, mas incomodaram outra pessoa. Ele ia dizer que os subordinados de Megatz machucaram Charlotte, mas se pega pensando o que Charlotte é para ele, se ela é a pessoa que mora em sua casa, ou quem sabe outra irmã mais nova. Como não sabia, diz que eles machucaram uma mulher preciosa para ele. No dia seguinte, Eruka e Miatia vão até a casa de Allen, mas vê que ele está completamente deprê e se perguntam o que aconteceu com ele. Allen questiona sobre quando as duas ficaram tão amigas e Miatia pergunta o que diabos aconteceu. Eruka percebe de cara o que é e conclui que algo aconteceu entre ele e Charlotte, dizendo que não tem outra coisa que o preocupe tanto assim, questionando se eles brigaram. O garoto diz que seria fácil se fosse algo do tipo. Allen conta que na noite anterior, Charlotte não queria aceitar seu pagamento. Ele disse que já passou um mês que ela está ali e como falou que ia contratá-la, então era óbvio que também vai pagá-la. A menina diz que tudo que consegue fazer é limpar a casa, então não sente que está sendo útil bastante para ser paga. Ele diz que além de limpar a casa de maneira impecável, ela também cuida muito bem do jardim, alegando que depois que Charlotte chegou, ficar naquela casa tem sido um enorme prazer, então é só um pagamento justo por seu trabalho duro. Ela pergunta se está tudo bem, e ele diz que sim, então decide aceitar o pagamento com gratidão. Allen fala que ela pode economizar, mas recomenda que gaste o dinheiro, perguntando se não tem nada que ela queira fazer ou comprar. Ela diz que não, mas logo percebe que tem algo, pergunta se poderia ir sozinha até a cidade. Esse é o motivo para ele estar tão preocupado, pois segundo ele, seria o mesmo que jogar um pedaço de carne temperada em uma jaula de feras. Então se questiona o que poderia fazer. As garotas estavam conversando sobre outra coisa, e Eruka diz que não esperava ouvir isso de Charlotte, achando que ela ia se segurar por medo de ser descoberta e acabar causando problemas a seu irmão, que comenta que foi exatamente isso que aconteceu, mas ele não aceitou isso e disse que bastava usar sua magia que não haveria nenhum problema. No fim, acabou dizendo que ela podia ir, pois não conseguiu dizer não após ouvi-la falar daquele jeito triste. Ele comenta que mesmo sendo o primeiro desejo dela, ainda está extremamente preocupado, mas as garotas dizem que dá para resolver esse problema facilmente. Charlotte finalmente chega na cidade e os três já estão seguindo ela às escondidas. Para começar, Charlotte olha no mapa para não acabar indo para o lugar errado, o que deixa Allen muito orgulhoso. Eruka pergunta a ele o porquê Charlotte queria ir até a cidade. Ele responde que foi para comprar algo, mas quando tentou perguntar o que seria, ela disse que era um segredo.
As garotas dizem que deve ser um choque para ele, mas o mesmo está emocionado por ela já ter seus segredos, o que significa que está amadurecendo e firmando sua personalidade, e que não tem orgulho maior para um professor do que observar seu aluno progredir. Charlotte está aparentemente com problemas, e notando isso, os três pensam que ela deve ter errado o caminho, onde Miatia diz que se ela continuar pode acabar ficando muito perigoso. Os irmãos a questionam, e ela diz que naquela direção, Charlotte vai acabar entrando no distrito Myrt, que não é muito seguro, dizendo que esse distrito é comandado pelo grupo chamado Serpent Fang. O líder se chama Grow, que anda com uma serpente no pescoço. Eruka diz que pode fingir que a viu por coincidência e impedir isso, mas Allen diz que não, pois não quer jogar um balde de água fria na primeira aventura de Charlotte. Ele diz que acabou de lembrar que tem um compromisso e que vai deixar isso nas mãos delas, então vai embora saltando pelos telhados. Observando Charlotte, a dupla percebe que a garota entrou no distrito Myrt, e Eruka questiona o que seu irmão está fazendo. Enquanto Charlotte olhava para o mapa se perguntando onde está, ela acaba se deparando com a gangue Serpent Fang, e as duas pensavam que tinha ferrado de vez, mas quando iam ajudá-la, ficam de cara ao ver eles dando a ela as boas-vindas e fazendo a maior festa. Como elas estavam surpresas, Allen retorna e diz que correu na frente e deu uma lição neles, mandando eles serem gentis quando Charlotte chegar, e Miatia nota que todos estão machucados. Percebendo isso, Charlotte pergunta se eles estão bem e entrega para Grow uma poção mágica, dizendo que tem para todos, incluindo a cobra. Todos se emocionam com tamanha gentileza e a chamam de deusa, dizendo que vão mudar seu estilo de vida a partir de agora, e Miatia comenta que é como se estivesse vendo uma lenda mitológica. Grow, curioso, pergunta qual a relação dela com o Rei Demônio, e ela questiona se eles conhecem Allen, mas eles dizem que só conhecem um lado dele, e seu chefe diz para eles ficarem quietos, onde Eruka fala que eles foram muito bem ameaçados, mas Allen diz que só mostrou a eles o que sua magia faz. Charlotte conta que não tem uma casa para onde voltar, mesmo assim, Allen foi gentil e a contratou como empregada, então ele é praticamente seu mestre, e ouvindo isso, o mesmo acaba sentindo um leve choque. Eles dizem que deve haver algum engano, pois não consegue pensar da deusa estar junto com aquele grande rei demônio. Allen reflete que entende o que eles estão dizendo. De um lado está o grande rei demônio, que assusta bandidos, do outro, uma deusa que é sempre gentil, alegando que ela é demais para ele. Porém, Charlotte diz que Allen é uma pessoa gentil, e que isso deve ser um mal entendido, o que os faz mudar de ideia. Ela conta que Allen está ensinando várias coisas impróprias, o que deixa eles em completo choque. Ela segue dizendo que um dia desses fizeram várias coisas impróprias a noite inteira, e que mesmo que fosse vergonhoso, foi bem divertido. E Allen explica que passaram a noite jogando videogame e comendo salgadinho, mas vai avisá-la para ela não falar isso em público. Charlotte então se despede deles e segue seu caminho. Miatia diz que ela está indo mais a fundo no distrito, onde tem grupos ainda mais perigosos, mas Allen diz que isso é fácil de resolver, basta tomar o controle daquela área por completo. Eles então lidam com a máfia de marionetes, os lobistões, os clientes que mandaram reclamações para Miatia e todos os grupos que existem na cidade, assim derrotando todos os aventureiros, por isso não precisavam mais ficar de olho em Charlotte. Eruka diz que ela não quer que Allen saiba o que vai comprar, por isso Miatia que vai ficar vigiando sozinha, então eles podem ficar esperando até terminarem. Depois de esperar por um bom tempo com a cara emburrada, Miatia aparece e informa que Charlotte finalizou as compras sem problemas, e parece que ela encontrou uma conhecida e está com essa pessoa, e já estão chegando. Allen pergunta o que Charlotte comprou, mas Miatia diz que não viu o que era, pois sentiu que seria falta de educação. Charlotte então os encontra, junto dela está a dona da loja de acessórios, que diz que ele é realmente incrível. Como não sabiam do que ela estava falando, Charlotte explica que quando estavam voltando, todos estavam falando de Allen, dizendo que o Rei Demônio deixou as ruas seguras. A dona da loja diz que os aventureiros desordeiros só causavam problemas para as pessoas, mas como deu um jeito neles, isso acabou ajudando os moradores. Eruka diz que ele acabou ajudando as pessoas sem nem perceber, por isso, a mulher o agradece em nome da cidade. Ali reflete que só fez isso pelo bem de Charlotte e nem imaginou que as pessoas iriam agradecê-lo. Ele diz que fez isso por motivos pessoais, então não precisa disso. A dona diz que ela tem sorte em tê-lo como namorado,
convidado, mas eles negam isso e ela vai embora desejando boa sorte a eles. Allen então pergunta como foi suas compras. Ela diz que foi ótimo e revela 2 pacotes, dizendo que são presentes para Eruka e Miatia, o que deixa Allen meio incomodado. Eruka ganhou um gato de pelúcia e Miatia ganhou um chapéu novo e fica feliz por elas terem gostado. Allen, o coitado, pergunta se tem alguma coisa para ele. Charlotte diz que procurou algo que ele pudesse gostar por toda parte, mas não tinha ideia do que o agradaria. Ele grita que se o presente viesse dela, poderia ser qualquer coisa. Ela pede desculpas por não ter dado a devida atenção a isso e comenta que percebeu que só recebe coisas dele, mas não sabe do que ele gosta de verdade. Então, para começar, mostra que a barra da calça dele está desgastada e pede para que, enquanto ela conserta, ele a conte todas as coisas que gosta, para que da próxima vez possa escolher o presente ideal para ele. O mesmo reflete que tem um sentimento crescendo em seu peito, afirmando que o tempo que passa junto de Charlotte está se tornando mais valioso do que qualquer outra coisa. Em um belo dia para um passeio, nossos heróis estão em uma carruagem na região de Unoha, seguindo para algum lugar, porém estão sendo seguidos por 2 pessoas encapuzadas. Na noite anterior, Charlotte se aproximava de Allen, avisando que terminou de ler o livro que ele indicou e que, graças a ele, aprendeu bastante sobre aquela nação, tanto que nem viu o tempo passar. Allen fala que numa sociedade tão ocupada, ser capaz de ler sem perceber o tempo passar chega a ser um luxo da vida. Charlotte comenta que a escola de magia que ele frequentou também é mencionada no livro, e Allen fala que, se contar todos os integrantes, sua população se aproxima da de uma pequena ilha. Ele pergunta se tem algum lugar que ela tem interesse. Charlotte responde que tem vários lugares, mas antes de responder, questiona o que vai acontecer se disser, e ele diz que seria o passeio do dia seguinte. A menina diz que já lhe dá muito trabalho, então não acha certo ganhar uma viagem tão longa, dizendo que o tempo que passa com ele na mansão é a coisa que mais gosta, comentando que coisas impróprias são boas porque não são feitas todos os dias. Allen sabe que ela está dizendo a verdade, refletindo que não tem a intenção de corrompê-la, mas sim que ela tem alegrias que nunca teve a chance de provar, mas ele não se importa e pergunta se ela ficaria feliz se a levasse para viajar, e como ela diz que sim, diz que é isso que vão fazer, alegando que vai ser uma viagem divertida, onde poderão degustar a culinária local e também curtir as fontes termais. Então pede para ela dizer onde quer ir, para que possa realizar seu desejo, mas Charlotte se nega, deixando-o sem escolhas a não ser lançar uma maldição em si mesmo. Nesse momento, Miatia aparece de repente e entrega para eles um envelope, dizendo que é uma viagem para 2 pessoas à região de Unoha. De volta ao presente, Charlotte diz que a paisagem é maravilhosa, alegando que nunca viu campos planos tão lindos como esses. Ela conta que quando fugiu de quem queria lhe capturar, passou a maior parte do tempo escondida numa carroça, então não pôde se dar o luxo de aproveitar a vista. Ele fala que os cartazes de procurado dela não chegaram até aquela região, então ela podia ficar tranquila, e ela diz que sair sem se disfarçar parece um sonho. Allen fala que foi bem atencioso dos moradores da cidade ter dado essa viagem a eles. A garota questiona se está tudo bem dele ter escolhido ela para essa viagem e se não teria sido melhor convidar sua irmã. Allen fala que ela estava ocupada, refletindo que ela foi investigar o reino Nerux para ele, ficando feliz por ela estar levando a investigação a sério. No entanto, é revelado que Eruka e Miatia são as pessoas encapuzadas e que tudo isso é um plano para aumentar a proximidade de Allen e Charlotte, onde Miatia diz que até tirou o dia de folga para esse momento. Allen acaba sentindo um calafrio, mas disfarça dizendo que já estão chegando na pousada, que é conhecida por suas massagens e fontes termais, sendo o hotel resort de 3 estrelas. Ele lembra que foi Miatia que escolheu o plano deles e pergunta se esse era o lugar que Charlotte estava com vontade de visitar. De maneira suspeita, ela diz que sim, mas está na cara que é mentira. Ela diz que está ansiosa pelas fontes termais e que seria constrangedor dizer. Allen questiona do porquê disso e ela diz que é um lugar onde só crianças pequenas querem visitar. Ele diz que vai parar de tentar adivinhar o que é, mas fala que fazer quando adulto coisas que não podia fazer quando criança é muito legal, e se aproxima dela, perguntando se ela acha que ele riria só por ela pedir para ir em um lugar infantil, afirmando que pode contar qualquer coisa e que vai junto, não importa o lugar que for. Ao chegarem no resort Unoha, eles são recepcionados por uma das empregadas. Ele entrega os seus ingressos e, ao saber que as fontes termais já estão abertas, sugere a Charlotte irem lá primeiro, onde percebe que ela realmente estava ansiosa por isso. A mulher agradece
agradece por eles terem escolhido a viagem de lua de mel, o que deixa eles confusos. Ela questiona se eles não são casados, deixando Charlotte vermelha igual pimentão. Além diz que não são nada disso e pergunta o que a levou a essa conclusão. A moça responde que eles escolheram um pacote especial para casais, fazendo ele pensar que foram enganados por Miatia, onde as duas escondidas se perguntavam o que ele iria fazer agora. A mulher conta que pode trocar, mas sussurra que Charlotte iria gostar, já que é o plano mais caro. Então, decide que vai ficar com o plano especial para casais. No caminho, a moça oferece para eles uma bebida de boas-vindas especial para casais, mas como Charlotte ainda estava perdida, Allen toma a bebida sozinho. Eles então chegam nas fontes termais do hotel, com fontes subterrâneas naturais, onde ela diz que o banho ao ar livre é o mais popular, com uma boa vista para o oceano. Ela pergunta se eles trouxeram suas roupas de banho, isso porque a área do banho é para homens e mulheres, por isso precisam de roupas adequadas. Como não tinham, a moça sequestra Charlotte para que ela escolha seu biquíni. Enquanto espera, ele percebe que realmente é um local agradável, mas se pergunta como vai reagir quando Charlotte chegar, concluindo que na pior das hipóteses terá que parar seu coração várias vezes. Charlotte então chega e ao olhar para tamanha beleza, seu coração para sozinho. Descansa em paz, guerreiro. Vendo sua reação, Charlotte diz que não combinou com ela. Ele se aproxima para dizer que não é isso, mas para não virar um primata, ele se afasta e diz que combinou com ela. Allen deixa isso de lado e a leva para aproveitar os lazeres do resort. Eles então fazem massagem, descem no tobogã, brincam, ganham prêmios e por fim vão para as fontes termais com vista para o mar. Observando tudo, as garotas falam que finalmente chegaram no prato principal. Charlotte comenta que essa é a primeira vez em que entra em uma fonte termal e Allen diz que tem outras maneiras de se aproveitar aquela ocasião. A recepcionista traz o pedido deles, sendo um sorvete exclusivo e extravagante para aquela ocasião. Em seguida, ele usa a magia Gelo Mortal no sorvete para que ele não derreta com o calor da fonte, refletindo que a ver comer faz o sorvete parecer delicioso. Vendo isso, todos que estão no local também pedem por um sorvete e pedem para Allen lançar aquela magia que fez no de Charlotte, dizendo que vai colocar um feitiço em todos eles, o que deixa todos os hóspedes animados. No restaurante, a moça agradece a ajuda dele, dizendo que graças a ele, as vendas do sorvete triplicaram, e ele ainda colocou o feitiço nos outros recipientes para que eles não derretessem, mas ele diz que não fez nada demais. A mulher questiona se eles já decidiram o que vão visitar no dia seguinte, afirmando que tem várias atrações turísticas e lugares onde podem observar Fenris, sendo eles criaturas nobres e pacíficas. Porém, isso seria perda de tempo, pois eles estão em época de cuidar dos seus filhotes, então não vão descer das montanhas. Por isso, sugere a eles irem no zoológico mágico de Unoha, e vendo a reação de Charlotte, Allen descobre que esse é o lugar que ela queria visitar. Ao chegar no quarto, eles ficam espantados com a cama de casal e chamam pela recepcionista, e no quarto ao lado, Eruki e Miatia estavam ouvindo tudo com estetoscópio, pois não queriam perder nenhum momento. Na cama, Allen lembra que a recepcionista disse que quando duas pessoas dormem naquela cama, podem escolher o sonho que terão, já que foi feita por demônios dos sonhos, sendo esse um item muito raro. Mesmo com as luzes apagadas, eles não conseguem dormir, então para descontrair, Allen questiona se ela já decidiu que sonho quer ter. Charlotte diz que quer sonhar com sua falecida mãe, pois costumava dormir junto com ela, sendo essa uma boa razão para dormir logo. Para ajudá-la, ele usa um feitiço de hipnose que a faz cair no sono. Para não acabar pensando besteira, ele usa a magia de sono mortal em si mesmo, fazendo as duas fofoqueiras pegarem no sono também. Ao acordar de manhã cedo, nota que Charlotte está chorando e pergunta se ela teve um bom sonho. Ela diz que sim e que conversou bastante com sua mãe e que falou dele para ela. Allen lembra que teve um mesmo sonho e prometeu para a mãe de Charlotte que protegeria sua filha. A recepcionista foi chamar Eruki e Miatia para fazer o check-out, mas elas ainda estavam dormindo. De noite, sob a luz do luar, uma capivara questionava se Allen pode de fato proteger Charlotte. Nossos heróis finalmente chegam no lugar que Charlotte tanto queria ir, o zoológico mágico de Unoha. Enquanto observam as criaturas, a garota fala que não precisava se forçar a estar naquele lugar infantil. Além diz que não tem problemas, só que não esperava que ela gostasse de criaturas mágicas, mas ela revela que na verdade deseja ir na área onde pode fazer carinho nos animais, alegando que leu sobre isso no livro quando era mais nova. Desde então, sempre teve vontade de ir em um lugar como esse. Entusiasmado, Allen sugere aproveitarem o tempo como se fossem crianças de novo e que se quisesse comprar alguma coisa era só pedir para ele. Para garantir que ela não vai negar, o menino coloca uma maldição em si mesmo. Sendo assim, ela compra 2 tiaras com orelhas de gatinhos e pede para ele usar uma também para ficarem combinando. O que é um grande choque
para ele. Nas colinas, a capivara afirmava que chegou a hora da batalha decisiva. Ao chegarem na área de contato com animais, Allen nota que o lugar é bastante calmo, mas se espanta ao ver uma placa sobre capivaras do inferno, sendo elas bestas mágicas capazes de destruir uma montanha inteira quando sente fome. Uma das cuidadoras diz que ele entende sobre o assunto, mas que poderia ficar tranquilo, afirmando que elas estão descansando nas profundezas da floresta. Ao olhar para Charlotte, nota que ela parece estar tremendo de frustração, mas na verdade está chorando de alegria, dizendo que está feliz por estar viva e que não tem mais arrependimentos na vida, fazendo o menino se questionar se ela bateu a cabeça. Ele então enxuga as lágrimas dela e, vendo o quanto ela gosta deles, decide dar uma mãozinha. Usando seus conhecimentos na língua das criaturas mágicas, ele pede ajuda para os coelhos, dizendo que sua companheira gosta muito deles e, se brincarem com ela, em troca compraria suas comidas preferidas. Eles aceitam e com isso seu suborno estava completo, porém se choca ao ver que Charlotte já estava cercada pelas criaturas do zoológico. Todos em volta se impressionam ao ver que ela é tão popular com as criaturas mágicas, o que faz Allen perceber alguma coisa. Enquanto conversavam, Charlotte informa que se divertiu muito e que ficou muito amiga de todos eles. No entanto, Allen nota que eles estão ameaçando para não chegar tão perto dela. Lembrando do dia que a encontrou em volta dos animais, o menino conta que naquele mundo há vários tipos de magias e habilidades especiais, e algumas delas só são possíveis com talentos inatos. Como ele cresceu com talento para magia, pode usar encantamentos não verbais, uma habilidade de altíssimo nível. Dito isso, fala para Charlotte que talvez ela tenha o talento para ser uma domadora de criaturas mágicas, alguém que consegue se comunicar com criaturas mágicas e usá-las a seu favor. Como ela conseguiu encantar aquelas criaturas sem treino algum, a possibilidade é muito alta, dizendo que é bem a cara dela, afinal, até mesmo ele só consegue se comunicar com criaturas de nível baixo. Com esse pensamento, questiona se foi por isso que ela foi adorada pelos delinquentes da cidade, alegando que os domadores mais talentosos conseguem domar bestas de alto nível como Fenris, porém, nunca ouviu falar sobre usar esses poderes em humanos. Vendo que eles são domadores de criaturas mágicas, a cuidadora pede desesperadamente pela ajuda deles. Eles então são levados até o laboratório. Inesperadamente, o velhote reconhece Arlen como um Crawford, dizendo que se conheceram numa palestra pública na Academia de Magia Athena, deixando todos impressionados. Ele se apresenta como diretor do zoológico mágico, pedindo para que o sigam para mostrar o problema. Quando abre a cortina, revela um Fenrir ferido e preso em uma jaula. Aparentemente, ele se separou dos seus pais e tomou um tiro de um caçador. Allen reflete que essas feras estão sob risco de extinção e machucá-los resulta em cadeia. O diretor informa que ninguém consegue se comunicar com ele, então não conseguem se aproximar para usar magia de cura. Allen faz um teste, mas nem sequer é escutado. Como a situação estava complicada, o garoto diz que vai cuidar disso, mas antes que pudesse fazer alguma coisa, são avisados que a mãe do Fenrir está indo para o zoológico, o que é estranho, pois os cuidadores usaram magia para apagar o rastro no momento que acharam o filhote. Além de Vaga que Fenrir são conhecidos por sua força pura, e para um com mais de 100 anos, seria fácil destruir uma cidade inteira. Dada a situação, devolver o filhote seria uma péssima ideia, até porque, aos olhos da mãe, eles roubaram sua cria, e se ela o visse machucado, apenas colocaria mais lenha na fogueira. Como não tinham mais opções, o garoto decide parar a mãe primeiro, e por via das dúvidas, manda os cuidadores evacuarem os visitantes do parque. Charlotte, lembrando que ele disse que ela talvez tenha talento para domar criaturas mágicas, com muita determinação, pede para que a deixe conversar com o filhote. A cuidadora número 1 fala que talvez ela consiga, afinal encantou todos os animais dos zoológicos sem encantamentos. O garoto reflete que a Charlotte de antes teria cedido apenas com seu não, mas agora está determinada a lutar pelo bem dos outros. Sendo assim, conta com ela para convencer o filhote a aceitar o tratamento, e como é ele que está recomendando, o diretor não tem escolhas a não ser aceitar. Ele reflete que já fizeram muitas coisas juntos antes, mas essa é a primeira vez que vão agir como uma equipe de fato, então cada um segue caminhos opostos. Enquanto Eruk e Miyate aproveitavam o resort, são informadas para evacuar o local. Antes que pudessem fazer alguma coisa, Allen aparece atrás delas, dizendo que já sabia que elas estavam seguindo, alegando que tem uma missão para as duas. No desfiladeiro, onde estão as criaturas, Allen lembra que as pessoas dizem que basta ver um Fenrir para ter boa sorte, então sua sorte deve estar nas alturas agora. Ele coloca uma barreira em volta do resort Unoha para as pessoas não se machucarem, e para ganhar um pouco de tempo para Charlotte convencer o filhote, prende os Fenris com suas amarras de gelo. De repente, o chão se racha com o aparecer da mãe das criaturas, que o ataca, mas ele consegue desviar. Allen é abocanhado por ela, porém usa sua magia de paralisia e consegue
consegue se libertar, alegando que seria um problema se a sua magia de defesa não tivesse funcionado. Ele tenta se comunicar usando a língua das criaturas mágicas, mas ela não o ouve e ataca sem parar. Quando está prestes a revidar o ataque, a capivara aparece, afirmando que se a machucar, o filhote dela não poderá reencontrar a mãe, e isso deixaria a garota triste. O menino nota rapidamente que aquela é uma capivara do inferno, que diz que seu verdadeiro nome é Gosetsu. Ele avisa que seu objetivo é resgatar a moça que Allen está forçando a ficar com ele, ficando irritado por o menino falar o nome dela tão casualmente. Allen então pergunta como a criatura a conhece. Gosetsu conta que após ter escapado do zoológico mágico e vagar por muitos lugares, acabou conhecendo Charlotte e sabia que tinha que fazer algo para salvá-la. No entanto, foi nesse momento que Allen apareceu. Mais tarde, soube dos rumores infundados sobre ela, e quanto mais observava a vida dela, mais sua convicção se fortalecia, percebendo que para protegê-la, primeiro precisaria eliminar Allen. O garoto diz que o animal está com ciúme deles, mas é respondido com uma bola de fogo, que ele defende, mas causa uma explosão poderosa, digna de uma capivara do inferno. Enquanto avança, a criatura diz que Allen não faz seu trabalho direito e só desperdiça seu tempo sem nem tentar salvar Charlotte, afirmando que ele não passa de um preguiçoso, que ao invés de salvá-la, a única coisa que faz é corrompê-la. Então afirma que vai liberar seu poder selado para derrotá-lo e destruir o reino Nerux. Allen pergunta se ele acha que isso deixaria Charlotte feliz. Gosetsu afirma que aquela nação é a causa da dor dela, então vai transformar aquele lugar em cinzas. Ele então libera os Fenris e diz que foi Allen quem raptou o filhote, fazendo o garoto pensar que talvez não saia ileso dessa situação. Nesse momento, várias criaturas mágicas aparecem junto de Charlotte, que teve sucesso em se comunicar com o filhote. Os outros a seguiram dizendo que estavam preocupados com ela. O menino nota que ela consegue entender o que eles falam, refletindo que mesmo ele demorou meio ano para aprender a língua básica das criaturas mágicas, e que se ela tiver o treinamento adequado, se tornará uma domadora de criaturas com nível comparado ao seu. Ela ouve que a capivara disse à mãe do filhote que Allen tinha o raptado. Gosetsu fala para ela ir com ele, comentando que Allen só atrará mais dor e tristeza, pois ao invés de vingá-la, tenha guiado no caminho da corrupção. Porém, ela nega isso, afirmando que por estar com Allen, finalmente conseguiu começar a viver de fato e ter dias de paz, e que não perdoará se falar mal dele. A capivara decide que vai levá-la à força, e enquanto lutam, o menino revela que já pensou várias vezes em invadir aquele reino, mas decidiu esperar até Charlotte decidir o que quer fazer. Eles se colidem no ar, onde Allen acumula magia em seu punho e desfere um soco na criatura, que afunda no chão. Vendo que pegou muito pesado, o menino cura Gosetsu, que diz que ele demonstrou o que sente com aquele golpe, e considerando o sentimento que eles têm um pelo outro, alega que seria rude da sua parte interferir. Allen não entende o que ele quis dizer, mas Gosetsu mostra que a prova disso está bem na cabeça dele. No resort, a recepcionista agradece pela ajuda no zoológico, principalmente a Charlotte, que fez a maior parte do trabalho. Antes que pudessem ir para casa, os Fenris aparecem na frente deles para se despedirem. Eruki Miatia aparece com os caçadores ilegais capturados, sendo essa a missão que Allen passou para elas mais cedo. Vendo que aqueles caras não demonstravam nenhum remorso, Allen aumenta a defesa deles com magia, para que os Fenris brinquem tranquilamente com eles. Antes de entrarem na carruagem, Charlotte fala que o filhote Fenrir deseja ir com eles, e como a casa deles fica a 1 hora de viagem, seria como uma espécie de alojamento. Então Allen decide que vai abrigá-lo, afinal tem muito espaço na sua mansão, dizendo que é bom quando a família aumenta. Charlotte pergunta se isso a inclui, e ele responde que isso era óbvio, o que a deixa completamente sem jeito, um mulherengo que não percebe que ataca. Na carruagem, Gosetsu também vai junto, alegando que decidiu se tornar o guarda-costas de Charlotte para recompensar os problemas que causou, além de dizer que já faz parte da família. Já em casa, Charlotte deu a Fenrir o nome de Lu, que aparentemente não vai muito com a cara de Allen. Quando os dois saem pra fora, Gosetsu aparece, dizendo que agora ele tem menos tempo para passar com Charlotte, e comenta que ele está triste por Lu ter roubado Charlotte dele, afirmando que Allen ama Charlotte tanto quanto ele, que após ser encarado, confirma que sim, mas apenas como família. Em pensamento, ele fala que realmente está triste por ter menos tempo com Charlotte, mas está feliz que ela agora tem um objetivo, sendo ele virar uma domadora de criaturas mágicas. Na noite em que voltaram de Yunoha, Charlotte disse que gostaria de estudar para ser uma domadora, e vendo que ela estava tão esperançosa, diferente de antes, que só passava horas contando os grãos de madeira do assoalho, ele decidiu ensiná-la tudo o que precisa saber desde o básico. Desde então, Charlotte foi uma aluna excelente, muito dedicada e que aprende rápido, tão devota ao ponto de passar noites revisando os materiais e sempre motivada para pesquisar as coisas sozinha. Agora ela coloca todo o seu conhecimento que adquiriu em prática e se comunicando telepaticamente passa ordens
ordens específicas para Lu demonstrar sua agilidade e acrobacia, saltando por obstáculos. Allen comenta que talvez não haja alguém tão boa como ela em se comunicar com Fenris, e que não esperava menos da sua querida aluna. Ele até elogia a performance de Lu, mas ele não gosta nem um pouco, mas é claro que acabou levando uma bronca. Como possuem tamanha confiança, Gosetsu diz que ela chegou no nível de conseguir praticar a conversão bestial, sendo essa a magia que substitui o que é dito pela criatura ligada ao criador por uma linguagem humana. O que levanta a pergunta de como Gosetsu consegue se comunicar com eles, chegando a cogitar se é algum feitiço, mas ele revela ser autodidata e aprendido a linguagem dos humanos no decorrer dos seus muitos anos de vida. Allen até diz que é muito cedo para tentar essa magia, mas acaba cedendo ao pedido da garota. Após se concentrar, Charlotte realiza a conversão bestial, mas aparenta não ter funcionado. Porém, quando Allen coloca a mão no ombro de Charlotte para reconfortá-la, Lu acaba falando para ele não encostar nela, agora conseguindo se comunicar com eles, e chama Charlotte de mamãe. Só que no fim das contas, parece que Lu realmente o odeia. Para celebrar o progresso de Charlotte, Allen cria uma banheira para que Lu tenha seu próprio lugar para tomar banho e brincar quando estiver afim. A garota consegue fazê-la agradecer por isso, que mesmo que não seja 100% sincero, já é alguma coisa. Antes que percebessem, Gosetsu já estava na banheira, que segundo Allen não era permitida a entrada de capivaras do inferno, o que é uma clara discriminação com as capivaras, mas já que era assim, Gosetsu usa um jutsu de transformação, assumindo a forma humana que desenvolveu para frequentar os restaurantes gourmet. Mas o que realmente choca Allen é que Gosetsu era fêmea esse tempo todo. Enquanto aproveitava aquele momento pacífico, Allen observa Charlotte e percebe que ela mudou muito desde que chegou em sua casa e sente algo em seu coração que nunca tinha sentido antes. Depois de dar uma toalha para ela, Charlotte agradece por tudo que fez por ela, mas ele diz que não tem problemas e que aquilo não era nada, falando que poderia construir uma piscina de rio lento para ela, o que seria possível já que o jardim é imenso. Ele conta que o antigo proprietário não sabia o que fazer com ela, então decidiu não fazer nada. Além diz que não chegou a conhecê-lo, mas acredita que um antigo morador esteja desaparecido. Aparentemente, há 30 anos, um elfo estranho e antissocial morava ali e ficava sentado à mesa como se estivesse possuído. Porém, um certo dia ele simplesmente desapareceu e seu desfecho é um mistério até hoje. Charlotte fica apavorada, mas não por causa da história, mas sim por causa de algo ter acontecido com Gosetsu. Allen rapidamente vai socorrê-la, mas na verdade ela estava bem. Porém, não sabe explicar o que de fato está acontecendo, só que aquelas coisas que estão saindo da fonte são cogumelos. Antes que pudesse pensar em algo, uma garota sai do chão questionando se foram eles quem roubaram seus cogumelos. No subterrâneo, ela pede desculpas por assustá-los daquela maneira. Agora sabe que não queriam roubar seus cogumelos e se apresenta como Doroteia. Allen vê que apareceu mais uma problemática. Observando o local, percebe que ela vive ali há um bom tempo. Apavorada, Charlotte deduz que ela é um fantasma, fazendo ela questionar quem são eles e por que estão morando em sua mansão. Allen fica surpresa e pergunta se ela é a elfa que sumiu há 30 anos atrás, o que deixa Doroteia surpresa ao saber que tanto tempo já havia passado. Do lado de fora, ela fica surpresa em como as coisas mudaram, e mais ainda por muitas criaturas raras estarem morando ali. Gosetsu e Allen falam que ela é uma elfa das trevas, um raro tipo de elfo, sendo quase mitológicos. Eles são capazes de sobreviver por anos sem comida e bebida, apenas absorvendo o poder mágico do ar. Como a antiga moradora ainda está ali, Allen se pergunta como vai ficar o direito da propriedade. O rapaz sabe que aquele é o único lugar onde Charlotte pode ficar em paz, junto com as criaturas mágicas. Então, para não perder isso, pergunta se Doroteia não estaria interessada em lhe vender a mansão. Vendo a expressão no rosto do jovem, ela vê uma oportunidade e diz que não tem problemas, alegando que prefere morar no porão, então eles poderiam usar a mansão como quisessem. Quando vai conversar sobre valores, a elfa diz que não quer dinheiro, mas sim que a ajudassem a resolver um grande dilema. Allen preferiria resolver as coisas com dinheiro, mas Charlotte e os outros dizem que querem ajudá-la, então acaba perdendo para a maioria. Doroteia agradece, mas diz que o favor é só para Allen e Charlotte. Dentro da mansão, Doroteia primeiro conta sua história. Ela costumava escrever livros de diversos gêneros, de horror a mistério ou de justiça social a livros históricos, onde já foi considerada uma gênia da escrita, mas em um belo dia tentou escrever um romance e se encontrou em um bloqueio criativo. Então, como não conseguiu escrever uma frase até o prazo da entrega, fugiu e se trancou no porão. Todos percebem que a elfa é uma cara de pau que se escondeu por 30 anos para fugir do prazo, mas antes que decidissem não ajudar, Doroteia cogita pegar a casa de volta para si, deixando sem escolhas a não ser ajudá-la. Ela conta que quer fazer um mundo feliz com sua escrita maravilhosa, e ao olhar para os dois, sua criatividade ressurgiu. Então, pelo bem do seu livro, pede para que os dois ajam como pombinhos apaixonados. Eles então encenam uma cena icônica de Romeu
Romeu e Julieta, que acabou sendo interrompida pela diretora Doroteia, que fica chateada por Allen ter usado magia para facilitar as coisas, pois graças ao seu pensamento de creche, estava com vergonha de carregá-la como princesa. Fora do cenário, Doroteia dá uma bronca neles, até porque preparou o roteiro detalhado para eles ensaiarem. Não tinha cena de beijo, apenas flertes, para ver se assim conseguiria a inspiração que tanto queria, e assim Allen conseguiria a mansão, ou seja, todos sairiam ganhando. Mesmo com a mansão em jogo, Allen se recusa, dizendo que Charlotte não gostaria de flertar com alguém que ela não gosta, porém ela diz que não se importa se for com ele, fazendo o menino chocar a cabeça na parede como medida de emergência. Ela então faz um novo roteiro, e Allen diz que tem que se esforçar se realmente quer ficar com a mansão, mas diz que se recusa a fazer qualquer coisa que violem a ordem pública ou a moralidade. Com tudo pronto, é hora da ação. A cena consiste em um marido chegar em casa cansado do seu trabalho e é recepcionado por sua esposa, mas Allen acaba não resistindo aos encantos de Charlotte, e como todo bom homem que não assume suas falhas, ele coloca a culpa em Doroteia, que fez Charlotte falar algumas coisas estranhas por conta do roteiro. Eles então tentam mais uma vez, mas acaba não conseguindo, e novamente colocando a culpa na diretora. A próxima história é de um delinquente que vai sozinho salvar sua amada das mãos dos alunos que a sequestraram, e após derrotá-los em um combate, deveria confessar seus sentimentos por ela, mas por achar isso muito pessoal, acaba improvisando falas novas, o que não agrada nem um pouco a diretora. Em seguida, encenam o conto da Cinderela, onde Charlotte interpreta a protagonista e acaba lembrando do seu passado antes de ter chegado na casa de Allen. Assim como na história, a madrasta horrível a deixa limpando cada canto da casa, enquanto vai a um baile na qual foi convidada. Logo após, um feiticeiro aparece e usa sua magia para dar a ela uma roupa adequada para um baile e a leva para lá. Allen, que interpreta o príncipe, fica admirado com sua beleza e logo vai falar com ela e a convida para dançar, onde ela finalmente nota o quão confortável se sente quando está perto dele. Em seguida, entram na cena onde o príncipe vai entregar o sapatinho de cristal, só que ao invés disso, é o broche da mesma cor de seus olhos. Mas antes que pudesse devolver o broche, uma explosão acontece na sua casa, e quem fez isso foi o agente de Doroteia, que pede desculpas pela bagunça e a amarra para que não possa escapar mais uma vez. E antes de ir, dá o dinheiro do concerto para Allen. Doroteia até tenta pedir ajuda ao menino, dizendo que seu agente vai jogá-la no fundo do mar. Ele diz que não faria isso com sua autora preciosa, até porque é muito pouco, então decide começar com a boca de um vulcão. Após ir embora, Eruka aparece desesperada, dizendo que Natália, a irmã mais nova de Charlotte, está com problemas. Charlotte então lembra de quando trabalhava de empregada na casa dos Evans, que a acolheram depois que sua mãe faleceu. Lá, ela não era respeitada nem mesmo pelas outras criadas, além de também não ter um tratamento médico adequado, mesmo também fazendo parte da família real. A única que lhe tratava bem era sua irmãzinha Natália, que sempre que podia lhe dava um remédio para colocar em seus machucados. Entretanto, por mais que gostasse dela, não podiam passar muito tempo juntas. Mesmo assim, as duas se davam muito bem. Ela então acorda de seu sonho, se encontrando dentro de uma enorme embarcação. No convés, Allen pede para Eruka falar mais dessa tal irmãzinha. Natália Evans é a meia-irmã de Charlotte e também é 10 anos mais nova que ela, assim como também é a herdeira legítima da família Evans. Charlotte então chega, dizendo que conseguiu dormir bem graças ao feitiço de Allen, e está com lágrimas no seu rosto porque acabou sonhando com sua irmãzinha. Vendo aquelas criaturas mágicas que acompanham seu irmão, Eruka comenta que sua mãe ficaria muito feliz em vê-los, já que é uma grande entusiasta na pesquisa de criaturas mágicas. Ao observar a ilha onde fica a escola onde os irmãos estudaram, Charlotte até pergunta se o prédio maior é a academia, mas Allen diz que aquele é o dormitório e que na verdade a ilha inteira é a Academia de Magia Athena. Ao desembarcarem, Eruka conta que Natália Evans está naquela ilha e diz que vai dar mais informações quando chegarem em casa, o que deixa Charlotte em pânico, pois deseja passar uma boa impressão. Eruka fala que ela vai ficar bem, mas o problema era o seu irmão, que há 3 anos atrás largou a escola sem avisar ninguém e saiu de casa depois de uma briga feia com o pai deles. Até hoje, esse é o assunto mais conversado entre o povo da vila, afinal, 2 magos extraordinários se enfrentaram por 3 dias e 3 noites, onde a destruição causada acabou virando o ponto turístico da ilha. Enquanto conversavam sobre sua família, Charlotte diz que está com inveja deles, até porque nunca teve uma família para brigar, mas Allen e os outros a reconfortam, dizendo que vão fazer de tudo para ajudar, e Eruka comenta que seus pais também estão do lado dela. Eles observam uma discussão entre o Homem-Peixe e outro cara, mas ao ver um homem indo na direção deles, diz que não precisa mais se preocupar. Esse mesmo homem queria resolver tudo no diálogo, mas como não lhe deixaram escolhas, optou por congelá-los, e Charlotte comenta que ele a faz lembrar de Allen.
Allen. Eruka chama e ele se teletransporta até eles, onde ele fala que já faz muito tempo que não vê Allen, ou mesmo já sabe sobre Charlotte e disse estar muito feliz em conhecê-la. Enfim, se apresenta como Harvey Crawford, o pai de Allen e Eruka. Em casa, Harvey fica muito aliviado ao ver que Allen está bem e contente ao vê-lo trazer para casa uma namorada tão adorável. Quando Allen vai dizer que não é verdade, Eruka o impede e pisca o olho, onde ele deduz que ela armou isso para os seus pais não ficarem tocando no assunto. Então faz Charlotte colaborar com o plano, porém ele não consegue piscar, mas para sua sorte, ela entende a situação e se apresenta como namorada dele. Harvey comenta que ela é uma moça educada até demais, então chega a questionar se ela de fato aceitou namorar com seu filho. Charlotte responde que sim, e que Allen é muito gentil com ela, além de também estar lhe ensinando inúmeras coisas impróprias, o que surpreende o pai do garoto. Lu até tenta dizer a verdade, mas acaba sendo nocauteado por uma investida de Gosetsu. Harvey segue dizendo que Eruka já o deixou ciente de tudo, então poderia chamá-lo se tiver algum problema, além de comentar que ficaria aliviado se ela casasse com seu filho, e mesmo envergonhados, não negam essa possibilidade. Harvey diz que se estiverem pensando em criar raízes, já está na hora dele reconsiderar a oferta que fez, para que se torne o novo diretor da Academia de Magia Athena. Gosetsu diz que isso seria uma grande honra, onde colocaria seu nome na história, mas Allen fala que um grande título vem com uma grande bagagem, e não quer ficar preso em algo assim. Harvey diz que isso é tudo por seu amado filho, e antes que Allen pudesse dizer alguma coisa, uma mulher entra no quarto, e Charlotte pensa que ela é outra irmã mais nova de Allen, mas na verdade ela é Lizette Crawford, a mãe de Allen. O menino segue dizendo que a razão para seu pai querer que ele assuma o seu lugar é para passar mais tempo com sua mãe, e Harvey confirma que de fato quer jogar todo o trabalho para seu filho e se aposentar, alegando que já está na hora de dar um irmãozinho a seu querido e amado filho. Harvey conta que Natália está estudando na sua academia. A família Evans está envolta em problemas, então ela se refugiou ali sob o pretexto de intercâmbio de estudo, algo bem comum entre os nobres. Isso aconteceu há 3 meses atrás, e como ela está usando uma identidade falsa, só descobriram isso recentemente. Ele conta que ultimamente a rivalidade entre as facções na academia vem crescendo cada dia mais, o que explica aquela briga de antes, o que faz Charlotte se perguntar se sua irmã foi envolvida nisso tudo. Para responder à questão, Harvey revela o espelho mágico, que tem a capacidade de mostrar outros lugares, e por ele podem ver Natália sendo encarada por um bando de outros alunos. Allen não pensa 2 vezes e decide ir ajudá-la, mas antes que fizesse isso, Natália já havia explodido eles, isso por eles não terem trazido o pão de yakisoba que havia pedido, o que deixa Charlotte e Allen sem nenhuma reação. Harvey explica que após entrar na academia, Natália cresceu em uma velocidade raramente vista e agora reina sobre todas as facções da academia. Mesmo podendo resolver isso na força, o diretor diz que todos os seus alunos aprendem de maneira livre e confortável, então pede para Allen lidar com ela, já que era um antigo bagunceiro. Charlotte fica desesperada por sua irmãzinha ter se tornado uma garota má, porém Harvey diz que não é bem assim, mostrando que quando Largato tentou devolver o troco, ela recusou, pois sabe que ele anda pegando vários turnos em seu trabalho para mandar dinheiro para sua família, comentando que não seria uma boa chefe se não pudesse fazer nada por seus capangas. Eles reportaram isso à família dela, mas estava muito desnorteada, e como foi negligenciada e mandada para uma ilha isolada, não era de se esperar que ela mudasse tanto. Onde Allen comenta que a mudança de Natália talvez tenha a ver com Charlotte ter se tornado uma foragida. Como tem experiência com crianças problemáticas, diz que vai dar um jeito nisso, mas ainda não vai aceitar a oferta de seu pai. Seu plano é conversar com Natália primeiro e levar Charlotte junto consigo, mas avisa que talvez ela acabe vendo coisas que a machuquem. Ela lembra que nunca teve a chance de agir como uma irmã mais velha, então não vai perder essa oportunidade. Sendo assim, Allen pede para seu pai arrumar uma identidade falsa para Charlotte, dizendo que ela vai se infiltrar na academia como sua assistente. Se quiserem a continuação, deixa aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais, galera. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!